prazer imenso estar aqui com você hoje. A gente chamou aqui a professora Bárbara Falquetto. É um grande prazer. A gente fez mestrado, doutorado no mesmo departamento, né? E a professora Linha de continuou na porta. sua linha de pesquisa, foi sempre à frente. Hoje ela é professora do Departamento de Farmacologia da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Fisiologia Humana também, pelo mesmo Departamento de Fisiologia e Biofísica, né, da USP, e fez o pós-doutoramento no Departamento de Farmacologia da USP. Ela foi professora também do Departamento de Ciências Fisiológicas da Santa Casa, né? E tem a linha de pesquisa em controle cardiorrespiratório em patologias neurodegenerativas e envelhecimento. Falei tudo certinho? Isso, certo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso. Obrigada eu. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre respiração, sobre o músculos, inervação, como é que acontece o controle de todo esse processo de respiração, né? E no final falar um pouquinho da sua linha de pesquisa. Isso vai ser um bate-papo, a gente vai conversando. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Professora, quando quiser começar, e a gente vai conversando aqui de um jeito bem descontraído, para a gente fazer a coisa ficar fácil. O objetivo aqui é descomplicar a fisiologia Exato. de uma coisa que normalmente é difícil de entender, né? Então, pode começar quando Eu, quiser. eu comecei desde o meu mestrado a me interessar, então, por essa linha de pesquisa mais geral, mais generalizada, que é o controle neural da respiração, né? A gente sabe, basicamente, que a respiração ela acontece por diferenças de pressão, né? Do pulmão, da via aérea, com o meio externo. Isso faz com que a gente capte oxigênio e libere CO2, para que a gente tenha um metabolismo celular adequado. E a gente sabe que existem controlam isso, então o diafragma é o principal músculo, né, responsável pela inspiração. Só que para que esse músculo contraia, a gente tem que ter uma inervação motora, né? Então, além do diafragma, a gente tem músculos acessórios que estão aqui na musculatura do pescoço, nos intercostais, mas esse controle da respiração geral ele acontece de maneira automática, né? Ele é feito por núcleos localizados no cérebro, né? Então, para que haja contração dessa musculatura e que haja essa diferença de pressão, para que entre oxigênio, para sim fazer uma troca gasosa lá no pulmão com o capilar, né? Para que esse transporte do oxigênio chegue até as células que são ativamente, né, produzem CO2, esse CO2 é transportado de volta para o pulmão e assim liberado através da expiração. Então, a gente tem basicamente duas fases na respiração, que é a inspiração e a expiração. A inspiração ela é ativa, né? Então, a gente faz uma contração muscular. Já a expiração, a primeira fase dela é passiva. Então, é somente a pausa da inspiração junto com o colabamento do pulmão, né? Essa contração ali da caixa torácica automática. E aí a gente consegue modular essa contração muscular através dos núcleos respiratórios que estão localizados lá no relativamente nova, né? Porque ainda se tem alguns conceitos de centros no cérebro que não é mais determinado dessa maneira. Então, a gente tem principalmente os núcleos que controlam a respiração na região do bulbo, no tronco encefálico e também um pouco na ponte. E aí lá a gente tem núcleos que geram o ritmo respiratório. Então, como que funciona? A gente tem a inspiração gerada de maneira automática, que é no núcleo que chama Pirbotzinger. Esse núcleo tem um nome alemão, é bastante interessante, que ele foi descoberto por pesquisadores que foram comemorar essa descoberta através num jantar e eles estavam tomando um vinho, né? E aí eles estavam assim, nossa, como é que a gente vai chamar esse núcleo, né, que controla a respiração? Aí eles olharam para a garrafa de vinho, viram o nome lá, Botzinger, né? Eles falaram, poxa, um nome legal para o núcleo. Então, o núcleo chama Pirbotzinger porque ele vem antes de outro núcleo que realmente chama Botzinger. Então, esse núcleo ele é um marca-passo respiratório. Assim como a gente tem um marca-passo no coração, que gera automaticamente, né, o ritmo cardíaco,
a gente também tem um ritmo respiratório que é determinado pelo esse núcleo Pre-Botzinger. Então, a gente diz que esse núcleo controla o ritmo respiratório, só que a gente tem diversos outros núcleos que vão controlar o padrão respiratório, né? O que é o padrão respiratório? Essa fase ins e expiratória. Porque, como eu falei, a fase expiratória da primeira fase, ela é passiva. Mas a fase 2 é a fase expiratória ativa, né? Então, a gente, quando faz um exercício físico, ou aqui quando eu estou falando, eu demando, né, uma atividade respiratória maior, e com isso eu posso fazer uma atividade respiratória ativa que recruta a musculatura da expiração, que são os abdominais. Perfeito. Né? Então, resumindo. Acho só, professora, que é importante a gente lembrar, né, que hoje em dia a gente sabe mais sobre os processos de inspiração e expiração, e como você mesmo colocou, existem fases dentro dessas fases, né? Então, a respiração, na verdade, ela tem muito mais fases do que só a inspiração, como se fosse uma única coisa. E a expiração... Isso, e é bastante complexo, né? E se a gente pensar que a gente tem diversos tipos de neurônios para gerar essa respiração, né? Então, tem neurônio que controla a inspiração, tem neurônio que controla a expiração. Tem aqueles que têm atividade em rampa, em aumento, tem aqueles que têm decrescente, tem aqueles que são constantes. Então, a gente tem uma variedade muito grande de tipos de neurônios que vão controlar essas fases da respiração, que é dividida em inspiração e expiração, fase 1 passiva, fase 2 ativa. E a gente pode dizer que o processo de expiração, ele acontece após uma pausa desses neurônios inspiratórios, então existe ali uma sincronicidade entre esses núcleos. Exatamente. Quando a gente vai expirar, que é a parte passiva, é simplesmente uma pausa da inspiração, que um núcleo lá no sistema nervoso central inibe esse núcleo Pre-Botzinger, que eu falei que gera a inspiração, além, obviamente, da caixa torácica e do colobamento do pulmão. Perfeito. Então, é toda uma mecânica associada com um controle neural. Controle neural. Incrível, Exatamente. Perfeito. E antigamente a gente conhecia esses centros como centro apnêustico e centro pneumotáxico. E hoje em dia a gente já descobriu que esses núcleos que controlam a respiração, eles têm fenótipos específicos, eles têm localização específica. E aí a gente divide, por exemplo, em coluna respiratória ventral, coluna respiratória dorsal, isso no bulbo, e a coluna respiratória pontina, que está lá na ponte, né? Então, como que funciona, né? A gente tem o ritmo, né, determinado pelos neurônios do Pre-Botzinger, que se projetam para neurônios pré-motores, inspiratórios, que é, por exemplo, a coluna respiratória ventral rostral. Esses neurônios pré-motores se projetam para o nervo frênico, né, lá localizado, o neurônio motor, localizado na medula espinal, na cervical, né? E com isso, a gente tem a inervação para o diafragma para gerar a inspiração. Além disso, a gente tem o núcleo Botzinger, que então ele inibe o Pre-Botzinger para gerar a expiração passiva. E aí, a gente, além do ritmo, a gente pode aumentar ou diminuir a respiração de acordo com o que está acontecendo no nosso organismo. Então, a função principal do sistema respiratório é manter os gases sanguíneos de maneira dentro dos limites fisiológicos, né? Então, se a gente pensar, o oxigênio ele tem que ficar entre 80 e 100 milímetros de mercúrio, né? A pressão parcial no sangue. E o CO2, o dióxido de carbono, tem que ficar ali entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, que é o que a gente vê na gasometria, quando é colhido o sangue de um paciente, em qualquer situação. E para manter constante, a gente tem, então, células do nosso organismo que vão informar o sistema nervoso central sobre como que estão esses gases. Por exemplo, na periferia, a gente tem os quimiorreceptores periféricos, né? Os quimiorreceptores periféricos, eles detectam essas alterações químicas, então, em oxigênio, em CO2 e pH, né? Que deriva também do CO2. E com isso informa o sistema nervoso central, porque, por exemplo, se eu tiver um aumento do meu metabolismo e eu precisar eliminar esse aumento de CO2 que é produzido, eu tenho que informar, olha, gera mais ritmo inspiratório para eu respirar com uma frequência respiratória maior. Então, esses quimiorreceptores estão localizados estrategicamente no arco da aorta, no seio carotídeo, onde tem um fluxo sanguíneo muito
grande, né? Direto ali do coração. E aí, se tiver essa alteração química, eles disparam, né? Um potencial de ação e com isso informam lá no sistema nervoso central a coluna respiratória dorsal, que é composta então pelo núcleo do trato solitário, que é um núcleo que recebe várias aferências da periferia. E aí esse núcleo vai informar toda a coluna respiratória ventral, inclusive o Pre-Botzinger, que gera o ritmo, fazendo com que, a gente tem que aumentar esse ritmo respiratório para lavar esse excesso de CO2. Então, esse é um mecanismo químico, né, de controle da respiração periférico. E ele detecta principalmente... Eles respondem a um gás mais do que outro. Então, eles respondem mais ao oxigênio do que CO2. Isso, eles respondem mais a quedas de oxigênio do que aumentos do CO2, né? E aí a gente tem o quimiorreceptor central, que ele sim detecta mais especificamente o aumento de CO2. E ele chama quimiorreceptor central porque ele está localizado no sistema nervoso central, né? Então, um núcleo bastante interessante que tem esse controle é um núcleo que também está lá na coluna respiratória ventral, no bulbo, que chama núcleo retrotrapezoide. Né? Em geral, a gente sabe que as células respondem, né, a variações de pH, a variações de gases, mas para determinar que um quimiorreceptor é um quimiorreceptor respiratório, ele tem que ter uma função, então, que o leve como um candidato a ser um quimiorreceptor. Né? Então, não adianta ele simplesmente responder alterações, mas não fazer nada com essa informação. Né? Então, esses quimiorreceptores centrais, existem vários no nosso sistema nervoso central, mas esse em especial, que é o que o meu grupo de pesquisa estuda, é o núcleo retrotrapezoide, ele está estrategicamente também localizado no sistema nervoso central, num lugar que tem muita vascularização, onde tem ali, então, íntimo contato com líquor também, na superfície ventral do bulbo. E aí, alterações de CO2, né, como aumento, ele dispara, né, intrinsecamente também, então por isso que ele é um quimiorreceptor, ele dispara intrinsecamente ao aumento de CO2 ou queda de pH, e informa, então, por Botzinger, vamos aumentar a respiração. Né? Então, a gente tem um controle ritmo e um controle quimiorreceptor da respiração. E aí, vários outros núcleos, por exemplo, da ponte, que frente à distensão pulmonar, recebem aferências para frear a inspiração, porque meu pulmão já está muito distendido, então está na hora de eu fazer a expiração. Existem diversos... Então, respirar não é fácil, né? A gente costuma dizer, nossa, é tão fácil respirar. Não, mecanisticamente pensando... mecanisticamente pensando, é bastante complexo. E interessante que esse núcleo retrotrapezoide, que é o quimiorreceptor central, ele tem uma característica fenotípica, né? Ele expressa um fator de transcrição que chama FOX2B. E aí, esse fator de transcrição, a gente não sabe muito bem qual a função, mas o que a gente sabe é que quando ele sofre uma mutação, esses neurônios perdem a função quimiorreceptora. E aí pensa comigo, se você não tem essa quimiorrecepção central, você não consegue regular principalmente o CO2 no nosso organismo. E isso dá origem a uma doença que chama síndrome da hipoventilação congênita central. Na mitologia, ela é muito descrita como síndrome de Ondine. E Ondine, né, era uma deusa, né, que amaldiçoou o marido por conta de uma traição, que ele teria que pensar nela o tempo todo. Então, quando ele dormia, ele não conseguia pensar nela, então ele parava de respirar. E morria, né? E morreria nesse caso. Então, essa síndrome de Ondine ou a síndrome da hipoventilação congênita central é justamente a mutação desse fator de transcrição que você perde a capacidade automática de regular a respiração. Então, assim, pacientes, crianças, né, como é congênita, ela nasce com essa doença, e imediatamente tem que ser identificado essa perda de regulação durante o sono, por exemplo, que é a parte automática principal da nossa respiração, para que tenha uma assistência ventilatória para que o indivíduo sobreviva, né? Para poder respirar. Isso tem que ser visto logo nos primeiros minutos. Logo nos primeiros, exatamente. E aí, obviamente,
Desculpa, pode continuar. E, obviamente, esses neurônios, né, todos se comunicam, né, para gerar essa sincronicidade do ritmo respiratório, do padrão respiratório, e eles são determinados por fenótipos específicos. Então, hoje em dia, a gente conhece qual a característica eletrofisiológica desse neurônio, se ele é um neurônio excitatório, se ele é um neurônio inibitório, qual neurotransmissor ele libera, né? Tudo isso nessa mecanística, né, bastante complexa. E, assim, se a gente for parar para pensar, é um conhecimento muito recente, né? O núcleo retrotrapezoide foi descoberto na década de 80, né? Então, por isso que ainda a gente tem um pouco de defasagem nesse assunto, porque é bastante complexo. E agora que os livros, né, didáticos estão começando a colocar realmente como que funciona essa questão da respiração, que não é fácil. Aí a grande importância... Então, assim, a gente pode até fazer um resumo. Por artigo científico, né? Que tem ali informação muito mais rápida do que está sendo descoberto. Se você for olhar nos livros ainda de fisiologia hoje em dia, a gente vai encontrar o centro apnêutico, pneumotáxico, isso ainda é ensinado dessa forma, né? E uma outra coisa interessante, baseada aqui em tudo que você falou, é que quanto mais importante é o mecanismo, isso serve para pressão arterial, para glicemia, para respiração, mais mecanismos de controle envolvidos. Exatamente. Né? Então, quando a gente tem alguma alteração, é porque tem bastante coisa já falhando, né? Nesse caso, só queria que você falasse só um pouquinho, assim, da importância do quimiorreceptor central e do periférico para o processo respiratório normal do indivíduo aqui. Estou vivendo agora, normalmente, um é mais importante que o outro. Dá para viver sem um dos dois? A gente já falou que não, né? No central, no caso do central, no central, né? Não dá. E justamente pela essa característica mesmo de detecção de qual agente químico está sendo alterado, né? Como eu falei, o quimiorreceptor periférico, ele detecta mais alterações de oxigênio. Só que alterações de oxigênio no nosso mundo, né, fisiológico, elas são muito raras, né? Se a gente olhar, que eu falei, então, o normal do oxigênio é de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Para que haja o disparo, né, essa percepção da queda do oxigênio e, assim, uma resposta muito representativa fisiológica, ele tem que cair abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Então, precisa de uma grande queda de oxigênio para que haja uma grande resposta desse quimiorreceptor periférico frente a essa queda do oxigênio. Já o CO2, ele tem um ajuste muito mais refinado. Então, pequenas alterações de CO2, ele já leva ao disparo, à percepção desses neurônios da quimiosensibilidade central. Então, assim, a faixa fisiológica de 35 a 45, se cair para 30, 32, esses neurônios já respondem, né? Então, você vê que pequenas alterações no CO2 já levam a grandes ajustes fisiológicos. Já o oxigênio, a gente tem que ter uma grande alteração para, sim, ter alterações fisiológicas. O oxigênio, ele mais vai se alterar, por exemplo, em situações não patológicas, né? Quando a gente vai para uma região de altitude, por exemplo, na Bolívia, né? E a gente tem essa captação menor de oxigênio. Mas não necessariamente chega a uma queda tão absurda, abaixo de 60, né? São mais condições patológicas. No caso de apneia do sono, apneia, hipopneia obstrutiva do sono, eu chego a ativar esses quimiorreceptores periféricos? Sim, você chega... É tão importante... Sim, eles são. A queda é muito importante porque a apneia do sono, normalmente a obstrutiva, né, gera esse bloqueio da respiração. Então, você não capta, né, oxigênio nem elimina CO2. Então, você também tem ativação do químio periférico, tanto para o oxigênio quanto para o CO2, né? Porque ele detecta os dois, mais oxigênio, mais os dois. Então, numa situação assim de doença, você tem sim essa ativação já. Ou qualquer outro tipo, uma telectasia muito grande, que é o fechamento dos alvéolos, né? Então vai conseguir captar esse oxigênio também, pode ativar esses receptores. E eles são bastante responsáveis, então, para situações, por exemplo, da apneia obstrutiva do sono, que gera hipertensão arterial, por exemplo, porque você tem uma hiperativação
desse quimiorreceptor periférico, que também é o mesmo quimiorreceptor que detecta as alterações. Na verdade, ele detecta as alterações de pressão parcial de oxigênio e CO2, mas ele também tem uma resposta cardiovascular, não só uma resposta respiratória, como eu falei. Então, assim, fisiologicamente, como a gente não tem alterações muito grandes de oxigênio, a gente viveria muito bem sem o químio periférico. Mas como a regulação do CO2 ele é muito mais estreita, né? Então, o objetivo da respiração é manter mesmo esse gás constante. O químio central a gente já não consegue viver sem. Inclusive, principalmente para essas funções mais automáticas, né? De quando a gente dorme, né? Que é o caso, por exemplo, da síndrome da hipoventilação congênita central. E aí eu posso dizer que o CO2 ele é responsável por gerar um ritmo respiratório constantemente, o tempo todo. Então, o CO2 não, ele é responsável por gerar o ajuste do ritmo, né, constantemente. Porque o ritmo, ele é gerado intrinsecamente pelos neurônios pre-Botzinger lá que eu falei, daquele núcleo. Então, automaticamente é gerado esse drive, né, esse estímulo para gerar a contração do diafragma. E aí a gente tem um ritmo de inspiração e expiração. Ele gera mais esse controle, esse ajuste fino de Isso, um controle frente às alterações de CO2. Perfeito. Agora, se a gente não tiver alteração nenhuma... De tudo isso? Claro! Baseando, sim, então, na musculatura, em como acontece em expiração, até a gente chegar na ideia da hipoventilação congênita, da síndrome. Sim. Então, como que a gente respira, né? Como é que a gente respira? Então, a função principal, né, é manter os gases, oxigênio, CO2, obviamente, consequentemente, o pH, para que as nossas células, né, tenham um funcionamento adequado. Então, como que a gente capta esse oxigênio e joga para fora esse excesso de CO2 produzido pelo metabolismo? A gente tem uma mecânica respiratória, no qual há uma contração muscular, para que haja essa contração e diferença de pressão entre o meio externo e interno. E com isso a gente inspira, né? Então é uma inspiração ativa, porque eu tenho contração muscular. E a expiração é justamente o freio da inspiração e o colabamento do pulmão e da caixa torácica, modificando a pressão interna e externa ao contrário, para que haja a saída de ar e a gente eliminar o CO2. Só que isso acontece, então, para que eu haja contração muscular, eu preciso de uma inervação motora, né? Então, essa inervação, ela vem principalmente do frênico, né? O principal nervo que inerva o diafragma, o principal músculo inspiratório. E a gente também tem nervos que vão inervar os músculos abdominais para fazer a expiração ativa, que é quando a gente precisa recrutar mais essa musculatura para que eu consiga expirar mais forçadamente. E aí, como tem esses neurônios motores para controlar esses músculos, a gente tem uma gama de neurônios para mandar essa informação para o neurônio motor. Então, lá no tronco encefálico, né, no bulbo mais especificamente, a gente tem a coluna respiratória ventral, onde tem um núcleo que chama pre-Botzinger, que gera o ritmo respiratório. Então, ele dispara de maneira intrínseca, automática, numa rede de neurônios, né? Que vai se transmitir a informação para neurônios pré-motores do ladinho ali, e com isso que vai mandar a informação para o nervo frênico, que vai liberar, então, neurotransmissor lá na placa motora para ter a contração muscular do diafragma para gerar a inspiração. Então, essa é a geração do ritmo, né? Inspiratório. O padrão respiratório, que é se eu tenho uma inspiração mais alta, uma inspiração mais baixa, etc., é regulado por diversos neurônios que vão captando informações do nosso sistema nervoso central, que também pode ser automático, né? Pode vir do córtex, né? Essa informação, ou mesmo da periferia. Então, a gente tem, por exemplo, um controle químico da respiração, que são os quimiorreceptores. Os quimiorreceptores periféricos detectam alterações de oxigênio, CO2 e pH, mais a queda de oxigênio. E os quimiocentrais, como, por exemplo, o núcleo retrotrapezoide, na superfície ventral do bulbo, detecta mais alterações do CO2. Então, aumentos de CO2 e quedas de oxigênio, eles mandam informação para esses centros no bulbo, por exemplo, o pre-Botzinger, para falar, tem que aumentar a respiração, ou tem que diminuir a respiração.
Então, com isso, vai ter a contração muscular ou a redução da contração muscular para você adequar essa índice e expiração para quê? Para a finalidade de manter os gases sanguíneos dentro das faixas fisiológicas. Perfeito. Uma coisa importante que você citou agora é o fato da respiração não ser só um processo automático, mas também poder ser um processo pensado, né? Porque a gente consegue prender a respiração, não até morrer, né? Porque daí a gente tem esse controle muito fino, mas a gente consegue respirar se quiser. Também, né? Então, Exatamente, aí é o controle voluntário. isso, que existe um controle voluntário, não só automático ali pelo tronco. Então, Exatamente. toda a parte do córtex, sistema límbico, também se projetam para esses núcleos no tronco. Tem que Sim, sair dali o processo respiratório. exatamente, todo mundo se projeta para o tronco para gerar esse ritmo respiratório, para gerar não, para alterar então esse ritmo respiratório. Então a gente tem situações, como eu falei, por exemplo, de exercício, do que eu estou falando, ou então doenças, ansiedade, que a gente não tem taquipneia, né, aumento da respiração se a gente está num processo de ansiedade. Então é toda essa sinalização que chega até os centros respiratórios para você alterar a respiração. Então, professora, agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua linha de pesquisa, né? O que vocês estudam lá no laboratório, como é que vocês fazem a pesquisa? Explica um pouquinho para quem não sabe ainda como é que funciona uma pesquisa na área da fisiologia. Tá certo. Então, como eu trabalho com o controle neural da respiração, né, obviamente. E aí a gente sabe que na doença de Parkinson, então, que é a segunda maior doença neurodegenerativa no mundo, né, incidência, a gente tem distúrbios respiratórios. Classicamente, essa doença é conhecida pelos distúrbios motores, de movimento, né? Então, assim, tem tremor ao repouso, tem bradicinesia, que é a dificuldade de executar movimentos, outros sintomas não motores, como alterações cognitivas, mas também temos alterações respiratórias. E ninguém morre de Parkinson, simplesmente, né? Não é uma doença que causa morte, e sim as comorbidades ou as alterações que no futuro vão ser problemáticas. Então, como a gente acabou de explicar, que a respiração é essencial para a vida, né? Então, se eu tenho esse distúrbio respiratório, mas no final da vida eu posso acabar, então, com a morte, mas não primordialmente pela causa da doença de Parkinson, né? Então, lá no meu laboratório, a gente, sabendo que tem essas alterações respiratórias, tanto funcionais como neuroanatômicas, que são principalmente, então, a redução da frequência respiratória e da ventilação minuto, e morte dos neurônios que eu acabei de comentar. Então, o Pre-Bottinger tem redução desses neurônios, o núcleo retrotrapezoide também apresenta a redução desses neurônios da doença. O objetivo lá do laboratório é a gente entender os mecanismos moleculares que levam à morte desses neurônios e, com isso, o déficit da função respiratória, né? Então, a gente publicou um artigo oxidativo, né, que é o desbalanço redox, né, da produção de radicais livres, né, que é bastante visto na mídia. Quem são os radicais livres, né? Eles são importantes para nossa fisiologia, né? Eles combatem patógenos e diversas outras funções, mas em excesso eles levam a situações prejudiciais, como, por exemplo, a morte dos neurônios na doença de Parkinson. Então, a gente conseguiu entender que esse aumento do estresse oxidativo levava a uma sinalização de várias proteínas que ativavam outras proteínas na célula, que levavam a um processo de morte programada, que é a apoptose, né? Então, esses neurônios influenciados por esse desbalanço redox levavam a sinalizações intracelulares, dependente de disfunção mitocondrial, dependente de uma quinase, né, uma proteína ativadora, que fosforila outras proteínas, dependente de apoptose, e isso levava à morte programada da célula. Então, a gente quer entender, será que se eu fizer um tratamento contra esse estresse oxidativo, eu vou conseguir alterar essa sinalização de uma proteína para outra proteína, que vai levar à morte neuronal desses núcleos respiratórios na doença de Parkinson, e com isso eu vou reverter esse dano funcional respiratório?
né? E a gente está eu tenho alguns alunos fazendo essa pesquisa no laboratório, então a gente trabalha com roedores, né? Então, com camundongo e com rato. Inicialmente a gente começou com rato. A gente induz o modelo de Parkinson com uma injeção estereotáxica, então o animal vai num estereotaxo, com uma região, um aparelho que fixa, né, a cabeça, e com isso a gente consegue fazer injeções no sistema nervoso central. Então a gente injeta uma toxina que vai levar à morte dos neurônios da substância negra, uma região lá do mesencéfalo, que é classicamente conhecida na fisiopatologia da doença de Parkinson. E aí, esses animais a gente coloca numa plethysmografia de corpo inteiro, ele fica dentro de uma caixa fechada, com ventilação, para a gente registrar as variáveis respiratórias, então, a frequência respiratória, o volume corrente, a ventilação minuto, respiratório, várias variáveis que são respiratórias. E após esses registros, a gente pode fazer, então, a eutanásia desse animal, retirar o encéfalo, fazer cortes e, com isso, marcar aqueles neurônios que eu falei para vocês. Então, a gente sabe que o núcleo retrotrapezoide expressa o fator de transcrição FOX2B. Então, a gente marca com imunohistoquímica e vê se o tratamento que a gente fez reverteu, né, preveniu essa morte neuronal que a gente sabe na doença de Parkinson. E uma outra técnica bastante interessante é quantificar essas proteínas que são sinalizadoras da morte. Então, a gente tem diversas vias de sinalização de apoptose que a gente estuda no laboratório. Então, é uma sopa de letrinha, que eu costumo dizer, né? São várias proteínas que ativam uma cascata de sinalização para até chegar na morte. E aí a gente coleta esse tecido fresco, né? E aí a gente vai para uma técnica que chama Western blot, que é de quantificação de proteínas. Então, a gente faz um gel que separa por tamanho essas proteínas e a gente quantifica se ela aumentou ou diminuiu. E isso vai dizer para a gente se essa sinalização está ativada ou inibida. Então, assim, inicialmente a gente está numa parte bem generalista, né? A gente trata esses animais na água de bebê, né? Que farmacologicamente é bastante interessante, porque é uma fácil via de tratamento, né? Que com um inibidor de uma enzima que produz muito radicais livres, né? Que é a NADPH oxidase. Então, a gente inibe essa enzima com essa droga na água de bebê, e aí a gente vai avaliar todos esses passos nos animais. Então, se a ventilação melhorou, se a resposta ao aumento do CO2 melhorou, se as proteínas que marcam esses neurônios estão lá, né, intactas, então esses neurônios não morreram, se essa sinalização de apoptose ela está presente ou ela foi revertida com esse tratamento. Então, é uma abordagem ainda muito generalista, porque, como eu falei, né, o controle neural ele é ainda muito jovem, né, nas linhas de pesquisa. Então, a gente começa pelo grande e depois vai afinalando. Outra coisa que a gente estuda em relação... Com isso? Desculpa? Vocês já estão descobrindo coisas interessantes com Sim, a gente conseguiu ver que esse tratamento, né, que é com um fármaco não específico, né, então, bem generalista, a gente conseguiu sim reverter a morte neuronal e esse déficit na função respiratória. Agora, os próximos passos é ver se essas sinalizações também reverteram. Em parte, né? Não é uma reversão total, mas em parte essa reversão acontece. O que caracteriza que essa enzima NADPH oxidase, que gera estresse oxidativo, ela é sim responsável pela morte desses neurônios e déficit respiratório na doença de Parkinson. Incrível, incrível. E aí agora a gente vai começar a analisar essa parte de sinalização molecular. Outra coisa bastante interessante, além da apoptose, a gente tem um outro tipo que regula proteínas dentro da célula, que é a autofagia. É um mecanismo de jogar fora aquelas proteínas que não servem mais, organelas que não servem mais, né? Então a célula tem que se reciclar, né? Para que não acumule isso e leve, então, à apoptose. Então, a gente também estuda a autofagia, que tem que ter um fluxo autofágico fisiológico, né? Se ele tiver muito aumentado, muito diminuído, isso não é benéfico para a célula. E aí, na doença de Parkinson, a gente vai começar a ver como está esse sistema nos núcleos respiratórios, né? E ver se o tratamento consegue melhorar alguma coisa também.
E muita coisa ainda pela frente. Muita. A pesquisa, ela é uma coisa muito engraçada. Você sabe, eu sei, né? Uma vez dentro da pesquisa, o bichinho da pesquisa te pica e você fica apaixonado por isso, porque descobrir algo é algo muito interessante. Os olhos da gente brilham, né? Então, assim, é algo que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Muita coisa dá errada, né? São muitas técnicas, muitos passos, então muita coisa pode dar errada, né? Mas no final tudo dá certo e quando a gente descobre algo novo, é incrível, né? E é por isso até que você tem que trabalhar com alguma coisa que você goste, né? Que te brilhe os olhos, porque de fato é muito difícil, como são coisas desconhecidas, né? A pesquisa é sempre feita de alguma coisa que a gente não conhece, que a gente quer descobrir, né? Então é aquela coisa, como dá muito errado, a gente tem que estar ali achando um tema super interessante para não perder o interesse, né? Porque eu me lembro muito bem da sua pesquisa de doutorado, quantos animais perdidos, né, para tentar achar o núcleo retrotrapezóide. Então, as técnicas são complexas, né, para acessar núcleos centrais. E fora que você não tem muita coisa, né, na literatura, você está descobrindo um monte de coisa nova, né? E isso. Exato. E na verdade, essa é a parte legal, né? Da gente descobrir, né? E aí é tudo isso, né? A gente devolve para a sociedade um conhecimento que é investido na gente, né? Que ninguém sabe, né? Então, existe um método científico, né, para fazer isso, tem controles, tudo para dizer que aquilo realmente é aquilo, né? E isso traz, assim, um fortalecimento muito grande do conhecimento, né? Porque aquele conhecimento que está no livro, ele é gerado pelas suas pesquisas, né? Que descobrem as coisas e trazem para a sociedade em geral, para a gente cada vez mais aperfeiçoar. Então, conhecimentos básicos, né? Porque sem o básico a gente não consegue translacionar, né, para o ser humano, para aquela doença. Então, conhecendo o básico, cada vez mais a gente consegue traçar alvos para que a gente consiga fazer um tratamento para uma doença, né? Uma parte mais aplicada. Eu costumava falar para os meus alunos que o Boron, que é um livro que eu adoro, ele tem lá uma parte que ele fala que a medicina é o estudo da fisiologia que deu errado, né? E eu acho isso incrível, porque quando você conhece a fisiologia, quando você conhece a pesquisa básica, você tem um entendimento muito grande do que está dando errado, né? Então, isso é mágico. Você consegue entender uma doença baseado no que você sabe de como funciona fisiologicamente aquele sistema. Olha só que interessante a sua pesquisa, né? Estudar uma coisa que é tão prevalente, infelizmente, uma doença tão séria que ainda leva muita gente à morte, né? E estudar o que de fato leva essa pessoa à morte, né? E assim, a doença de Parkinson, ela é diagnosticada só quando a pessoa tem aquele déficit motor, ela não tem nenhum dado antes que mostre para ela que você... Não tem como você prevenir a doença de Parkinson, né? Obviamente tem quando o fator é um pesticida, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas não tem como você prevenir. Então, se a gente tiver alguns marcadores, né? Então, por exemplo, se eu tiver como avaliar essa proteína aqui que está desregulando, né? E eu conseguir colher o sangue desse paciente e ver que essa proteína está alterada, olha, você pode, né, desenvolver Parkinson. E com isso a gente pode talvez chegar num ponto que a gente consiga prevenir doenças, né? Isso já está acontecendo com algumas doenças, né? A gente consegue ter uma noção do DNA, né, alguma alteração no DNA e saber qual é a sua probabilidade de desenvolver uma doença. E as doenças neurodegenerativas são super importantes, né? Não deve demorar para isso acontecer, né? Vocês estão no caminho certo aí, descobrindo coisas. Agora, sabe uma coisa interessante que eu queria falar? Que você até colocou aqui, né? Uma maneira da gente retribuir para a sociedade aquilo que foi colocado na gente, né? Porque são verbas públicas, né? Que são colocadas na pesquisa. No Brasil, principalmente, né? No Brasil, principalmente. E aí, as pessoas têm uma noção, os alunos, né? Têm uma noção ainda muito errada com relação às faculdades públicas, nas universidades, principalmente a USP, né, que está sempre, né, em foco, mas de que é uma coisa muito fechada, e é exatamente o contrário.
né? Professora, Exatamente. foi isso do laboratório que eu estudei e hoje estou ainda, mas assim, é exatamente o contrário. A universidade, ela está sempre com as portas abertas e o nosso objetivo, o que foi sempre colocado durante a nossa pós-graduação é como a gente pode devolver para a sociedade aquilo que foi investido na gente. Então, eu queria que você falasse como é que está o seu laboratório, para quem se interessa por esse tipo de pesquisa, como é que pode fazer para chegar lá, fazer um mestrado, um doutorado, uma iniciação científica, se você está aceitando alunos, né, para fazer. Sim, a gente está sempre aceitando alunos, né? Sem os alunos, a gente não faz a pesquisa, né? Porque o professor tem outras funções, como dar aula, a parte burocrática da universidade em si, e isso é de suma importância. A maioria do investimento na nossa pesquisa, ele é pública. Então, a gente tem o dever, né, de devolver isso para a sociedade. Então, esse dinheiro tem que ser muito bem investido, e ele é, né? Através da formação dos alunos, que chegam para fazer pós-graduação com a gente, além dessa geração de conhecimento, né, que é primordial. O meu laboratório, ele fica, então, no Instituto de Ciências Biomédicas, na Universidade de São Paulo, na USP, e ele tem, assim, tudo para oferecer para uma formação para um aluno e para o desenvolvimento de pesquisa. Então, quem se interessar por essa linha de pesquisa, né, se interessar por por essas descobertas, né, pode me mandar um e-mail, a gente faz uma conversa, bate um papo, né? Eu mostro como que funciona, né? Porque muitas das vezes a pessoa não tem ideia de como funciona, ou tem uma ideia e chega lá e fala, ah, não era isso que eu queria. Então, as portas estão abertas para experimentar, né? A gente tem um laboratório de experimentação, então todo mundo vai experimentar se tem afinidade, se tem vocação, né, para se tornar um pesquisador, um cientista. Então, nós temos, é só me mandar um e-mail, que é barbaraf@icb.usp.br, e a gente marca para bater um papo, para falar sobre as expectativas, como que funciona, e daí a gente começa a frequentar o laboratório, fazer os experimentos juntos, e isso, né, eu costumo dizer que um ano no laboratório vale mais que 4 anos de graduação em determinados conhecimentos, né? Porque a absorção de conhecimento ela é constante. Quando você vê, você está sabendo tanta coisa, né? Que você nunca imaginou. E são todos conhecimentos novos, né? Que não tem livros, só em artigos científicos e etc. Então, o laboratório está aberto Vivência para com quem. alunos, com outros laboratórios, com outras linhas de pesquisa. Isso, interação. A gente tem colaboração com outros laboratórios que estudam coisas similares e que agregam conhecimentos ou mesmo técnicas, né? As metodologias que vão agregar para o laboratório. Então, a gente tem discussão de artigos científicos no grupo, a gente tem as metodologias, né? Eu faço junto com os alunos, essa é a vantagem de ter um professor jovem, né? Que está ali na bancada, né? E a gente vai para congressos, apresenta o trabalho, né, faz a divulgação, que é muito importante para a pesquisa, para que a sociedade entenda esse investimento, né, feito. A gente vê agora com o Covid, né, como é importante ter a pesquisa científica, né, o tanto que a gente avançou nesses 6 meses no entendimento da doença, né, para chegar até numa vacina futura aí. Perfeito. Professora, muito obrigada. Mais uma vez eu queria te agradecer, com certeza em nome das meninas, Ana Carolina e Camila. A gente pensou no seu nome para falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que você é competente para falar disso. É uma professora jovem, como falou, eu acho muito interessante falar sobre isso, né? Porque você começou sua pesquisa e foi em frente, apesar de todas as dificuldades. Então, a gente também queria te agradecer não só por essa participação aqui, mas pela sua participação na pesquisa, como pesquisadora do Brasil. É muito importante ter pessoas como você, assim, centradas. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de mostrar uma coisa que eu adoro, né? Que é o controle neural da respiração. E eu espero ter descomplicado, né? É muito complexo, mas não é impossível da gente conseguir entender. Depois a gente pode pensar, até se tiver algum artigo científico que dê um panorama sobre esses núcleos, da gente mandar lá no Telegram, para quem se Com interessar certeza, por isso, com já certeza. tenho aqui na minha cabeça qual. Então, perfeito. Aí a gente coloca lá e eu vou colocar o seu e-mail aqui embaixo para quem se interessar pela pesquisa te procurar, então. Beleza. Muito obrigada mais uma vez pela sua Eu disponibilidade. Eu sei que seu tempo prazer estar é aqui. corrido, porque tem muita coisa para resolver, mas muito obrigada mesmo, viu?
Prazer é meu, Isa. Muito obrigada a vocês e a oportunidade de mostrar isso para você sempre. Beijo. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau.